Canal 100 Entrevista. Estamos à linha nesse instante com o delegado doutor Davi Queiroz, que é o responsável por esse caso. Doutor Davi, primeiro um prazer ouvi-lo, tê-lo na edição do Canal 100 da Rádio Menina. O suspeito de causar esse acidente que vitimou a jovem já foi identificado, doutor? Prazer tê-lo conosco aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, o prazer é meu, Tigrão. Infelizmente uma tragédia que resultou na morte de uma jovem, né? A Polícia Civil, desde domingo, vem se debruçando sobre esse caso e na data de hoje a gente conseguiu realizar o interrogatório do principal suspeito, que é o autor do crime. Eu já posso falar com plena convicção. E, portanto, o crime está esclarecido. A Polícia Civil, de forma muito rápida, conseguiu esclarecer o crime e o que resta a nós agora, e as investigações, portanto, não terminaram, é buscar a perfeita e correta tipificação da conduta. O que isso significa? Nós precisamos agora entender a dinâmica do crime e, de certa forma, o que passava na cabeça das pessoas envolvidas nessa tragédia, a fim de atribuir a eles aquilo que a lei prevê, porque não é somente uma hipótese. A gente está cogitando com pelo menos 3 possibilidades de crime distintos, que têm consequências jurídicas distintas também. Vou citar os 3 para que tenham noção da dimensão e do quanto é complexo essa investigação. Se esse indivíduo que estava conduzindo o veículo automotor, que acabou resultando no acidente e na morte, vou chamar de acidente aqui para simplificar. Se ele agiu com dolo eventual, ou seja, se ele assumiu o risco de produzir o resultado morte ao dirigir, por exemplo, embriagado, as investigações não apuraram isso, eu estou criando hipóteses, ou em alta velocidade, ele vai responder pelo crime de homicídio doloso, com dolo eventual. Esse crime tem pena de até 20 anos e é julgado, depois do processo ter início, obviamente, por um júri popular, 7 pessoas comuns do povo. Caso a polícia, que dá o caminho para o futuro processo, por isso é tão importante o trabalho da polícia nesse momento, né? A polícia é o verdadeiro vetor. Se a polícia apurar, auferir elementos, que ele não agiu com dolo eventual, que a conduta dele faltou com o dever objetivo de cuidado, por exemplo, que ele foi imprudente ao dirigir o veículo, ele vai ser responsabilizado, pode ser responsabilizado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. E aí a pena, que se comparada ao crime que eu citei anteriormente, do homicídio doloso, que é de 20 anos, cai para pena máxima de 4 anos. Pena mínima de 2 e máxima de 4. Ou seja, há uma redução significativa e certamente não resultará em prisão. Da mesma forma, ainda seguindo a toada das diferenças, o crime de homicídio culposo não é julgado pelo júri popular, mas sim por um juiz que prestou concurso, o juiz Togá. Existe ainda uma terceira hipótese que a polícia trabalha, que é a disputa de um racha, que vulgarmente é chamada dessa maneira, mas segundo o artigo 308 do Código de Trânsito, envolve qualquer tipo de exibição, qualquer tipo de competição no trânsito. As pessoas acelerando uma do lado da outra, correndo mesmo por distâncias curtas, caracterizaria o racha. Racha com resultado morte, a pena de até 10 anos. Nós estamos trabalhando com essas 3 hipóteses e agora buscando entender a dinâmica e o que passou na cabeça dessas pessoas para poder entregar para o Poder Judiciário, Ministério Público e juiz o caso com a maior riqueza de detalhes possível para que seja feita justiça. Ele é morador de Balneário Camboriú, doutor Davi? Sim, um jovem de 21 anos, morador de Balneário Camboriú. Perfeito. Já deve ser convocado, ele ainda não compareceu na delegacia não para prestar depoimento ou já conversou com o senhor, não? Sim, já prestou depoimento, já prestou depoimento. Eu sei que a gente não vai jamais atrapalhar investigações. O que ele relatou para o senhor, doutor Davi?
Bem, a investigação ainda está muito incipiente, muito inicial. Então, qualquer coisa que eu fale pode prejudicar. O que eu posso dizer é que ele está extremamente abalado e que não lembra de grande parte, ou afirma que não lembra de grande parte do que aconteceu, apesar de ter cooperado, sim, com as perguntas que eu fiz respondendo-as, mas sem entrar em detalhes a respeito dos fatos propriamente dito. Perfeito, até para também jamais querer atrapalhar a investigação, né? Nesse sentido. Agora, só um detalhe, doutor, pela experiência que o senhor tem, eu vi as fotos, Jesus destruiu a frente do Citroën, né? Infelizmente, e eu tenho 45 anos, 20 de polícia, quase 21, o rapaz tem 21 de idade, né? Tigrão tem mais experiência do que eu, inclusive, e a gente olha para esse tipo de caso e fala assim, nossa, quando eu tinha 21 anos, eu também era leviano, talvez, não, e isso poderia estar acontecendo comigo. Infelizmente, o jovem no Brasil, de uma forma geral, e até mesmo umas pessoas com mais idade, mas que infelizmente são imaturas, acabam utilizando o veículo como uma extensão do corpo e, por vezes, uma arma, né? O trânsito no Brasil é extremamente violento, as pessoas acabam incorporando demônios quando estão dirigindo e, por vezes, o resultado são essa espécie de tragédia que a gente vê, infelizmente, diariamente. Toda cautela é necessária no trânsito. Eu confesso que eu faço um exercício ao sair de casa e coloco na minha cabeça que, por mais que aconteçam problemas, por mais que eu veja pessoas praticando condutas que são levianas, condutas imprudentes, eu vou respirar fundo, não vou discutir no trânsito, vou respirar fundo, não vou correr com o veículo, porque, sem dúvida nenhuma, vale mais a pena chegar atrasado num compromisso do que tirar a vida de alguém ou perder a própria vida. A lição que fica de tudo isso é de que não vale a pena briga em trânsito, não vale a pena correr, não vale a pena beber e dirigir, porque a consequência pode ser muito grave. Perfeito. Doutor Davi Queiroz, sempre muito solícito conosco aqui com a edição do Canal 100 da Rádio Menina. Obrigado, doutor, mais uma vez pelas informações prestadas aqui à edição do programa nesta terça. Um abraço. Um abraço, fiquem com Deus. Este é o Canal 100.